ferramenta de pagamento instantâneo, que é o Pix. Durante a pandemia, o uso do Pix para fazer pagamentos de produtos e serviços, evitando o contato físico entre as pessoas, foi popularizado como uma das formas de prevenção ao coronavírus. Porém, com o aumento aí do uso da ferramenta, criminosos aproveitam para a aplicação de golpes. Então, Leabe Monteiro está chegando para falar sobre esse assunto, né, Leabe? Bom dia. É isso mesmo, viu, Daniela de Lavô? Muito bom dia para você que acompanha o programa Bom Dia no Nordeste. Dani, só para você ter uma ideia, de janeiro a deste ano de 2022, foram mais de 10 mil golpes aplicados aí por essa ferramenta que facilita a vida de tanta gente. Facilita, mas em decorrência disso, existem os criminosos que se aproveitam aí das facilidades que existem aí exatamente no Pix, nessa forma de pagamento, onde muitas vezes não exige ali o contato humano, então muitos deles se aproveitam e é claro que a partir de agora a gente vai alertar a você para não cair em um tipo de golpe e também saber quais são os principais tipos de golpes aplicados exatamente aí pelos estelionatários. Eu vou conversar exatamente aqui com o Marcos Cavalcante, ele que faz parte da assessoria da administração aqui do Simpol, que é o Sindicato da Polícia Civil, que fica no centro da cidade de Fortaleza. Marcos, quais são os principais tipos de golpes aplicados aí por essas pessoas, os estelionatários? Bom dia. Bom dia, Liaben. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, Daniela e todos os telespectadores do Bom Dia Nordeste. É importante a gente ressaltar inicialmente que o Pix é uma forma de transferência, mas alguns golpes relacionados ao Pix, na verdade, são criados para essa modalidade de transferência de pagamento, mas antes eles já aconteciam com transferências bancárias, eles já aconteciam com depósitos bancários, e a grande facilidade para os criminosos, como você destacou, tem uma facilidade para quem para o usuário. Os bancos centrais são aproximadamente 138 milhões de usuários do Pix, com mais de 400 milhões de linhas cadastradas. Então é muita coisa, então facilita muito a vida dos comerciantes, mas também facilita a vida dos criminosos. Eu cito aqui, por exemplo, o golpe que era relacionado à transferência bancária, que era o golpe do envelope vazio. Você fazia um depósito vazio na compra de um produto que você estava vendo aí na internet, e o vendedor ele recebia um envelope vazio. Hoje em dia também fazem um golpe do Pix vazio. As pessoas dizem que fazem transferência, tiram um print da tela de alguma compra que foi realmente realizada, modificam os dados do usuário, do vendedor, e dizem que fizeram a transferência. Então, o primeiro alerta. O Pix tem uma grande vantagem, que ele permite a transferência quase que imediata. Assim que você faz a transferência, ela já é acreditada na conta do vendedor. Então, você, vendedor, primeira dica, aguarde chegar a conta antes de entregar o produto, antes de fornecer a mercadoria para a pessoa. Dê uma guardada, controle a ansiedade, primeiro ponto, certo? Nesse caso das vendas relacionadas aí para evitar o golpe do Pix vazio. Também tem outra modalidade de golpe relacionada aí ao Pix, voltada à parte dos relacionamentos pela internet. Vários boletins de ocorrência foram realizados na Polícia Civil, melhor dizendo, relacionados a duas modalidades de crime envolvendo o Pix. Qual é a primeira? As pessoas entram em sites de relacionamento e aí começa a conversar com alguém e essa pessoa começa a mandar nudes. E em troca, ela solicita que também a vítima envie nudes. Quando a vítima envia nudes, ela corre o risco de acontecer duas coisas com ela. Uma pessoa se passa por policiais civis, ou do Ceará, ou de outro estado, e o que acontece? Começam a tentar extorquir a pessoa para que não vaze os dados, ou acontece uma outra modalidade também de crime, eles dizem, olha, a pessoa que mandou os nudes para você, na verdade, ela é menor de idade, então você se envolveu no crime de pedofilia. Para que você não seja enquadrado na pedofilia, eu vou lhe ajudar. Ela primeiro oferece o risco, depois o estelionatário oferece a vantagem. E qual é a vantagem que ele dá? Se passando por um policial civil? Se passam por policiais civis e dizem, olha, eu vou lhe ajudar aqui, tem um mandado de estimação, eles falsificam o mandado de prisão e dizem que você, na verdade, vai ser preso por pedofilia. A pessoa entra em desespero, não começa a raciocinar direito, e aí a vantagem que o golpista oferece. Ele primeiro oferece o risco, diz que é o pai ou alguma pessoa que identificou ali um pedófilo, entre aspas, e aí começa a questão do risco. E eles dizem, olha, você me transfere R$1.000, R$2.000 por Pix, que eu sumo com esse mandado de prisão contra você. E algumas pessoas são vítimas desse golpe. Uma outra que também vem acontecendo relacionada às redes sociais, são golpes de pessoas que também começam a se relacionar e do nada a pessoa para de conversar com você
geralmente uma mulher, e o homem é a vítima, para de conversar com você e surge um homem dizendo que é de uma facção criminosa e que aquela mulher, na verdade, ela é esposa de algum traficante. E eles começam a parte da extorsão, começam a parte que você foi decretado pelo crime e aí você está correndo risco de morte, começam a levantar o seu endereço por meio de redes sociais, né, por meio da sua foto, coloca um X no seu rosto e aí começa a trabalhar a sua mente para que você faça uma transferência, para que você saia da lista de pessoas na lista do crime, né? Supostamente. Isso, supostamente por ter se relacionado ou começar a se relacionar com uma pessoa esposa de um traficante. Agora, Marcos, como podem evitar de entrar em um golpe desse, já que é muito minucioso, né? Tem muitos detalhes, né? Como que a pessoa pode evitar exatamente de ficar dentro de um constrangimento desse? Há falhas que são relacionadas ao próprio sistema de redes sociais. A primeira dica que eu dou, a segunda dica que eu dou é faça uma verificação em 2 etapas para que você, um outro golpe de Pix, né? Que eles roubam as suas contas, né? De Instagram, de WhatsApp, de Facebook e começam a conversar com seus amigos se passando por você. Ou então eles pegam a sua foto e começam a conversar dizendo que o seu telefone deu defeito, eles conseguem fazer o bloqueio do telefone original, dizem que você está agora com aquele telefone, estava viajando e precisa fazer uma transferência imediata para sanar um defeito de um carro, está precisando de 400, 500 reais, o valor que você tem ali, você faz a transferência no Pix, também perde. Então, a primeira dica, quase todas as ocorrências são relacionadas a falhas humanas. Então, mantenha calma. Para evitar a falha do sistema, você faz a verificação de 2 etapas nas suas redes sociais. Todas as redes sociais permitem a verificação em 2 etapas. É um modo de segurança. Então, quando a pessoa invadir, ela vai ter aquele controle para que você autorize que a pessoa ela assuma a propriedade da sua conta por meio de um número. Então, isso já dificulta a vida dos criminosos. E, sobretudo, controle a sua ansiedade quando você perceber que está sendo que algo inusitado aconteceu. Controle a sua ansiedade, comece a raciocinar. E aí você vai perceber que, na verdade, aquele mandado de prisão, por exemplo, como eu citei anteriormente, consulta a polícia, ele não tem uma validade. Você tem o Banco Nacional de mandado de prisão. Você entra no Banco Nacional de mandado de prisão, você vê. Então, você começa a raciocinar, começa a pensar, abstraia da conversa que você tem com a pessoa que está extorquindo, o estelionatário, e aí você começa a raciocinar e começa a desviar a sua atenção de todo aquele contexto, né? Mantenha a calma. Eu fui vítima, fui decretado pelo crime. Poxa, será que realmente eu fui decretado pelo crime? De onde é aquele número, né? Começa a pensar, qual foi o crime que eu cometi? Eu me a pessoa realmente? E até, Marcos, a pessoa pode até procurar uma própria delegacia e chega lá, procura a delegacia, informa o nome, porque quem não deve não teme, não é isso? Mesmo. Procura dar o nome da pessoa, data de nascimento. Os policiais têm como, né, rastrear, e claro, né, trazer um pouco mais de calma para a vítima, né? Isso. A gente precisa aqui no Ceará tem no papel, mas não tem na prática ainda, infelizmente, a Delegacia de Crimes Cibernéticos. A gente acredita que com a chegada dos novos policiais civis, que o governador Camilo fez o concurso e o governador Eumano, ele disse que ia convocar essas pessoas, que justamente que esses profissionais eles venham a somar, que essa e outras delegacias fundamentais para a sociedade, elas sejam criadas, elas saiam do papel e elas se tornem realidade. Isso já facilitaria muito. Mas a gente também tem, pelo próprio histórico de ocorrências, como eu citei, boletins de ocorrência que os policiais civis que estão nas delegacias, eles identificam ele como crime, acalmar você e conseguir fazer com que você não faça essa transferência. Muitas vezes, infelizmente, as pessoas só procuram a delegacia quando já fizeram a transferência. E aí fica bem mais difícil o rastreio, porque eles transferem para uma conta, transferem para uma segunda, terceira conta, justamente de outros estados para dificultar a localização, o rastreio do seu dinheiro. Agora, só voltando, Marcos, lá para o início, né, quando a gente falou em relação a pagamentos, né, pagamentos que eles falsificam, né, o nome, apenas pegam o valor de uma última compra, né, isso, e manda, digamos que manda uma foto, um print para a pessoa, né, de qual ele, no caso, está querendo aplicar o golpe, né? Nesse ponto, como eles podem estar notando? Dá para se notar, né, no print, né, na foto que ele está enviando, que ali trata-se de um golpe? Ele dá para perceber? Há erros mais grosseiros, né, que a pessoa com um pouco de calma consegue identificar que, por exemplo, a fonte
do nome, muitas vezes está diferente, mas às vezes eles conseguem fazer muito perfeito. Então a melhor situação é manter a calma. Lembre-se que o Pix ele está crescendo porque é uma modalidade de transferência muito rápida, quase que instantânea, e é para ser instantânea, a menos que haja algum problema na internet, tanto de quem está vendendo quanto de quem está comprando. Porque assim que você faz uma compra, ou por meio do QR Code, CPF, e-mail, ela vai chegar na conta de destino. Então, se acalma um pouquinho, você está vendendo ali, peça para o outro cliente acalmar um pouquinho, se acalmar um pouquinho, verifique se aquela conta inicial chegou, e aí você entrega o produto. Porque alguns golpes são mais grosseiros, mas algumas outras modalidades de falsificação são bem mais complexas, bem mais difíceis de você conseguir rastrear. Então a dica é humana. No casos, a falha vai ser humana. Então, controle e reforce a ansiedade na hora da venda, controle a ansiedade na hora de você estar se relacionando ali, veja se você tem algum problema, que a melhor dica é essa. Se afaste daquele problema, comece a raciocinar o que é que realmente você pode fazer para contornar, e que você vai perceber que você está sendo vítima de um golpe. E em que momento a pessoa deve fazer um boletim de ocorrência? Tanto na tentativa de fazer, você pode solicitar um boletim de ocorrência, porque eles podem ter acesso a algum tipo de dados seus, como também se infelizmente você acabar sendo vítima fazendo a transferência. Nos dois casos você pode fazer o boletim de ocorrência. Então tá aí, viu, Daniela de Lavor? Foram dicas valiosas. Dani, você tem alguma pergunta pra gente fazer aqui pro nosso entrevistado? É um assunto realmente que com certeza... Bem, tem uma pergunta que acaba sendo bem recorrente, inclusive, que é até bom que a gente repita, mesmo vocês já tendo conversado de tantas coisas, porque tem muita gente que liga a TV, liga o rádio agora, né, e não ouviu o começo da conversa, que é como a gente pode se proteger para evitar. Muita gente acaba mandando um Pix errado, por exemplo, e aí não era para ir para aquela pessoa e mandou um número errado e foi. Como é que a gente pode desfazer isso aí? E como também evitar cair nesses golpes, porque isso é a maior preocupação. Tem muita gente que está ligando, né? A TV agora, ligando o radinho também nesse exato momento. Como as pessoas podem estar, né, evitando, ou seja, o que fazer quando acontece de a pessoa receber ou enviar um Pix errado? Você pode digitar o número errado e tal, aí a pessoa acaba recebendo. Como você pode retroceder para, né, que a transação não seja concluída nesse caso, né, quando acontece erro? Sim. Quando o Pix foi iniciado, uma grande falha dele foi justamente não permitir que falhas como essa a pessoa conseguisse retornar o dinheiro. Mas em dezembro de 2021, dezembro do ano passado, o Banco Central ele modificou a forma de envio. Então, se você faz uma transferência, antigamente você fazia uma transferência errada, você automaticamente o banco ele conseguia identificar que aquela transferência tinha os dados errados e retornava. Com o Pix não acontecia isso, mas a partir de dezembro de 2021 começou a acontecer. Então, se você perceber que você fez uma transferência errada, você entra em contato com a sua instituição bancária e você tem 90 dias para fazer isso, para que seja feito o estorno, isso, o ressarcimento para a sua conta. Entre em contato com a agência, entre em contato com o seu banco para solicitar esse ressarcimento. Atualmente já é possível. Também o Banco Central, devido a um golpe que acontecia antes com cartões de crédito e cartões de débito, que as pessoas faziam aquele sequestro relâmpago, mas visando o que antes? Os cartões de crédito e débito das pessoas saíam rodando em locais, bares, em restaurantes, em casas, para fazer compras com a pessoa, e saques também em caixas eletrônicos nesses locais, para conseguir sacar o dinheiro. Aí foi bloqueado o limite máximo de saque, né, que eu lembro era R$1.000. Com o Pix não acontecia. Então o Banco Central também, percebendo essa modalidade de crime, ele identificou que, eu lembro agora, são R$1.000 também que você pode sacar, acho que a partir das 10 horas, salvo engano. Então, se você vai fazer alguma compra transferência via Pix, a menos que você autorize, né, o banco a colocar um valor maior, é de R$1.000. Isso já para evitar o crime de sequestro relâmpago, que antes era realizado, reforço, focando nos cartões de débito e crédito, e agora estava sendo voltado para a questão de transferência via Pix. Então tá aí, foram dicas realmente valiosas. Marcos, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Bom Dia Nordeste. E é isso aí, viu, Daniela de Lavor? Eu volto com você aí no estúdio e, é claro, você que está acompanhando essa reportagem, fiquem atentos exatamente para não cair em um tipo de golpes que nem esses. Eu volto com você, Dani. Obrigada, Leaben. Informação importantíssima que a gente precisa sempre falar sobre isso, sim.